Andy Warhol disse uma vez que no futuro todos serão mundialmente famosos, ainda que por 15 minutos. Isso certamente se tornou verdade, se deu como verdade para o despretensioso carpinteiro Bill Ramsey. Você agora vai conhecer o caso real de Bill Ramsey, o verdadeiro lobisomem de Londres. Antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, seguir o nosso podcast no Spotify e, claro, deixar aqui o seu posteio, o seu comentário sobre essa história. Lembrando que nós não publicamos mais nossos vídeos na íntegra aqui no YouTube. Então eu convido a você a clicar no link que está aí no vídeo abaixo e vir para o nosso canal no Spotify. Espero por você. Dito isto, vamos para mais um conteúdo de podcast aqui no meu e no seu canal, na Trilha do Terror e também no Relatos do Nato. Vem comigo! O episódio de hoje tem oferecimento do restaurante Pizzaria Tutti Tempi. Você que está na região sul de Curitiba, que tal ouvir esse episódio saboreando uma deliciosa pizza? Anota o zap aí, 419-9596-5686. Restaurante Pizzaria Tutti Tempi. Bill Ramsey nasceu e foi criado em uma cidade litorânea chamada de Exeter em Southend. O primeiro sinal de problemas que surgiu na vida de Bill, ele tinha apenas 9 anos de idade quando esses primeiros sinais apontaram que ele poderia ser uma pessoa problemática. Como qualquer criança normal, ele estava brincando do lado de fora, no quintal da casa, quando começou a sentir algo muito estranho. Isso aconteceu numa tarde de sábado, no final de uma tarde de sábado, do ano de 1952, quando uma rajada de frio gélido tomou conta dele. A transpiração congelou em sua pele e um fedor sujo chegou perto de fazê-lo vomitar. A essa altura, ele estava perto da cerca do jardim e apenas os telefonemas de sua mãe o tiraram do que havia agarrado. No entanto, outra coisa assumiu o controle completo dele naquele instante. Uma raiva intensa e pura instalou-se firmemente dentro de sua psique. Usando isso e a força da adrenalina, ele agora possuía uma força estrondosa, tanto que ele arrancou um poste da cerca. Detalhe, com a cerca ainda presa, e a balançava como um taco, de um lado para o outro. Nem seus pais conseguiram remover facilmente o poste com as próprias mãos, e aquela criança conseguiu. O que a criança fez em seguida foi ainda mais impressionante. Ela fez com que seus pais fugissem de volta para a relativa segurança da sua casa, deixando Bill isolado do lado de fora. Bill Ramsey colocou o fio na boca e começou a roê-lo. As sensações frias retornaram e um rosnado baixo emanou de dentro dele. Os pais do menino permaneceram dentro de casa, com medo, evidente, até que ficou claro que o filho havia se acalmado consideravelmente. Aí, finalmente, eles saíram de casa. Depois do acontecido, houve uma pausa de quase 15 anos. Nada parecido havia mais acontecido na vida de Bill Ramsey. Ele cresceu, se casou e tornou-se pai de 3 filhos. Os 2 primeiros anos de seu casamento foram atormentados por pesadelo. Cada sonho era o mesmo e os mesmos resultados também eram idênticos. Ramsey sempre acordava suando,
suava frio e era dominado por sentimentos de pavor e um terno desconforto. Nos sonhos que tinha, ele conta que estava sempre a alguns passos atrás de sua esposa, que então se virava para encará-lo. Logo em seguida, ela fugia com extremo terror. Só em 1967 esses sonhos terminaram. Depois de quase 2 anos, Bill acordou numa noite para ouvir o que ele pensava ser um som ofegante de um animal selvagem em algum lugar dentro do quarto. Ele estava certo. Só que o animal era ele próprio. E novamente deu-se uma pausa na atividade por aproximadamente mais 15 anos. Só que agora, em 1983, Bill estava com alguns amigos em um local público. Depois de várias bebidas, Bill começou a sentir os mesmos calafrios que se manifestaram muito tempo antes na sua vida. Ele deu uma desculpa e foi ao banheiro. Uma vez lá, ele se olhou no espelho e viu um lobo olhando para ele. Este foi apenas um precursor do que viria a acontecer no caminho de casa. No caminho de volta para casa, dentro do carro, sem nenhum aviso, Bill começou a rosnar e imediatamente se virou para o companheiro de viagem. Ambas as mãos ficaram em forma de garra e Ramsey tentou morder a perna do amigo. O motorista designado não entrou em pânico. Ele apenas parou o carro e tentou tirar o Bill furioso de dentro do veículo. Ainda levou alguns minutos e bastante esforço para que finalmente Bill pudesse ser retirado do carro. A essa altura, o frenesi já havia se dissipado. O pior ainda estava por vir, mas não por mais de 18 meses. Pouco antes do Natal de 1983, Bill começou a sofrer dores no peito e pensamentos imediatamente voltados para um possível ataque cardíaco. Bill entrou na sala de emergência do hospital local e estava no meio de um exame de pressão arterial quando cravou os dentes no braço da enfermeira e correu da enfermaria como um homem possuído. Mais tarde, testemunhas revelaram que Bill curvou os ombros e as duas mãos se enroscaram em garras e exibiu os lábios como um animal raivoso. Qualquer que ousasse se aproximar era derrubado facilmente com a força quase sobre-humana do homem. Foram necessárias poucas pessoas trabalhando em equipe para finalmente controlar o homem enfurecido. Um policial até conseguiu algemar os pulsos de Ramsey, mas ainda assim isso não foi suficiente. Um tranquilizante finalmente pôs fim toda aquela agressão e explosão. Na manhã seguinte, esse tranquilizador se dissipou e a transformação original também. Após um café da manhã, o médico entendeu toda a história e recomendou que Bill permanecesse sob observação. No entanto, ele era um paciente voluntário e tinha pleno direito de fazer o check-out e sair. E foi isso que ele fez. Mas voltou dentro de 2 meses. Em janeiro de 1984, Bill acabara de visitar a mãe quando começou um ataque. Ele chegou ao mesmo hospital nos mesmos termos da sua visita anterior. A enfermeira assistente estava sozinha com Ramsey na sala de emergência e temeu pela própria vida, uma vez que ela disse que Ramsey iria encontrar o médico e Ramsey avançou na enfermeira. Por acaso, 4 policiais entraram no hospital imediatamente, circularam Ramsey. Os policiais e Ramsey se afastaram por alguns segundos, até que Ramsey começara a rosnar nos 4 cantos. Os policiais avançaram contra Ramsey, que se defendeu com algum vigor. Um dos 4 policiais sofreu ferimentos tão graves que acabou sendo hospitalizado. Ele ficou internado por 4 dias. Todos os 4 conseguiram algemar Ramsey novamente. A curta caminhada até a viatura da polícia parou sem incidentes, pois Ramsey aparentemente teria recuperado sua consciência.
Quando ele chegou à delegacia local, eles imediatamente chamaram o cirurgião da polícia. Ramsey considerou a sugestão para se internar em uma instituição local, mas logo foi contra, citando os estigmas que ele poderia sentir nos dias seguintes. Como ele estava claramente no controle racional, foi liberado. Porém, no verão de 1987, ele estava de volta à delegacia. Dessa vez, ele era muito mais público. Depois de prender um cidadão a uma prostituta adolescente, ele a levou à delegacia. No segundo em que ele estacionou o carro, ela fugiu para a delegacia. Ramsey, mais uma vez, sentiu agora as familiares sensações surgindo do meio do seu peito, exatamente quando um policial corpulento se aproximou do carro. O policial, consideravelmente maior do que Ramsey, começou a questioná-lo e cometeu o grande erro de tocar suavemente no braço do homem. O lobo dentro de Ramsey imediatamente aflorou. Ele agarrou o policial e o jogou no chão. Ele estava tendo a vida quase que findada naquele momento. Ramsey estava sobre o policial. A verdade é que Ramsey era tão selvagem que levou uma dúzia de policiais para segurá-lo e 2 injeções para finalmente contê-lo. Nos 10 dias seguintes, inúmeras ressonâncias magnéticas, raio-x e testes psiquiátricos foram feitos, mas nada conseguiu detectar o que de fato havia de errado com Ramsey. Claramente havia algum problema que precisava ser resolvido. Ninguém deve realmente mudar o raciocínio moderado para o furioso e voltar no espaço de alguns minutos, a menos que haja algo de seriamente errado. Uma coisa que foi a favor de Bill foi a visita em Londres dos americanos demonologistas Ed e Lorraine Warren. A história de Bill apareceu em um programa de televisão no momento da estadia do casal. Lorraine imediatamente considerou que Bill estava sendo possuído e entrou em contato com a delegacia de Southend. Após o diálogo de ambos os lados, os Warrens tiveram a oportunidade de conversar com Ramsey. Os Warrens negociaram com Bill Ramsey e finalmente o convenceram a ir à igreja deles em Connecticut e passar por um exorcismo com seu próprio especialista, o bispo Robert McKenna. Bill aceitou e fez a viagem com a esposa em 1989. O jornal tabloide The People patrocinou a viagem. Na noite anterior ao exorcismo, Ramsey tentou estrangular sua esposa enquanto ela dormia. Quando o exorcismo realmente começou, Bill não ficou nada impressionado. O serviço estava sendo realizado em latim e por meia hora nada aconteceu. Bill então assumiu a aparência totalmente diferente. Seu rosto se contorceu-se e as 2 mãos se formaram como garras. McKenna ordenou que o demônio fosse embora. Agora, a força total da fúria dos lobisomens desceu sobre McKenna uma vez e depois desapareceu para sempre. Todo o evento foi gravado. O fato é que Bill Ramsey apareceu pela última vez em público em 1992, quando atualizou seu progresso. Pouco antes do seu exorcismo, as transformações estavam aumentando em frequência e com muita seriedade. Desde então, depois do exorcismo, não houve mais nenhum incidente registrado com Bill Ramsey. Ninguém está incontrolavelmente furioso pelas ruas de Southend-on-Sea há mais de 15 anos. E aí, o que você achou dessa história? Você já conhecia a história verdadeira do Lobisomem de Londres, do Bill Ramsey? Comenta aqui de qual parte do Brasil e do mundo você ouviu nosso podcast. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo com um amigo ou com uma amiga e se inscrever aqui no nosso canal. Muito obrigado por nos ouvir. Obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.